Vamos lá, pessoal. O nosso capítulo hoje é o capítulo 11, nas páginas 120 a 130 do nosso livro de arte, e vai falar sobre dança em cena. Vamos ver aí como é que a dança deixa de ser só um espetáculo de dança para fazer parte de outras linguagens artísticas. Tá? Bom, antes de irmos lá para a apostila, vou deixar aqui para vocês os links, né? O link dos vídeos que a gente vai usar em aula. São 3 vídeos pequenos. A gente vai tentar assistir todos eles, senão já vou deixar aqui gravado para vocês poderem acessar numa outra ocasião, ok? Então, nós vamos lá para a nossa apostila agora. Vamos sobre a dança em cena, tá? Vamos ver aqui, começar pela nossa capa aqui de abertura, né? Falar sobre um filme de 2016, que é o filme La La Land. É um longa-metragem, né? Um filme que vai misturar, tá? A linguagem artística da dança. Então, porque alguns filmes, né, e alguns espetáculos teatrais, eles estão, assim, tendo essa mescla, né, de música, dança, né, e o filme em si, né. Então, essa mescla dá um resultado muito bom. Esse aqui é um exemplo de um filme musical, né, que a gente vai até assistir uma cena desse filme. É a cena que tem aqui nesse pôster do filme. O filme é uma história que se passa em Los Angeles, né, a história de 2 artistas, né, uma atriz e um músico, né, que resolvem ir tentar a sorte lá em Los Angeles. Los Angeles é uma cidade que tem muitas portas para os artistas, então muitos artistas vão até lá, né, tentando entrar para o mundo, né, do mundo artístico, filmes, musicais, enfim. E esse filme, esse diretor, o Damien Chazelle, ele uniu aqui nesse filme 2 coisas, né? A homenagem que ele quer fazer para Los Angeles, né? E a homenagem para os filmes antigos, que também misturaram a linguagem da dança à linguagem dos filmes, né? Cinema. Então, um dos filmes em que ele se inspirou foi o Cantando na Chuva, que é um filme de 1952, e a gente pode observar que algumas cenas do filme La La Land lembra o filme Cantando na Chuva, né? Ele difere do figurino, claro, mas ele, em alguns pontos eles têm uma semelhança, porque esse diretor resolveu fazer essa homenagem, né? Bom, uma outra maneira também, uma outra linguagem que a dança foi introduzida foi no teatro, né? A narrativa do teatro musical, ela é construída pela união das músicas coreografadas e dos diálogos falados e às vezes cantados. Por isso, é muito comum que os atores e atrizes desse tipo de espetáculo saibam cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo. A diferença, né, para o cinema, né, para o teatro, é que o cinema ele é gravado, né, então você tem outras possibilidades. Já o teatro, o artista que vai encenar nessa peça, nesse musical, ele precisa mesmo saber cantar, saber dançar, saber atuar,
porque é ele que vai fazer ali. Já num filme, às vezes, é até possível ter dublê, essas coisas todas. Mas, e o filme, ele vai sendo gravado até que ele possa ser editado e virar o filme, então tem muitas possibilidades. Agora, o teatro, não. Né? Mas também o teatro, ele tem uma outra coisa também, que são a construção do cenário. Isso é muito importante, porque o filme, eu posso explorar muitos lugares, eu posso ir a muitos lugares e gravar o meu filme, as minhas cenas. Agora, no teatro, não. O teatro acontece num lugar só, né? Então, o cenário, ele é muito importante, porque ele precisa contar, ajudar a contar a história. Né? Esse aqui também é um outro vídeo que a gente vai assistir também, que é o musical do Rei Leão. O Rei Leão já foi filme, né? A gente, há muitos anos atrás, né, um filme infantil, que virou peça teatral, né, um teatro musical, e hoje já tem uma releitura feita com pessoas. Então, é um filme, né, uma história que vem sendo recontada de diversas maneiras. Para em cenário, né, nós temos aqui também a artista Pina Bausch. É uma coreógrafa, na verdade, é uma coreógrafa alemã, que ela se preocupa nos seus espetáculos fazer com que o cenário esteja o mais próximo possível daquilo que ela quer contar. Então, nós temos dois exemplos aqui. A Sagração da Primavera. Nesse espetáculo aqui, ela fez com que os artistas, ela espalhou pelo palco areia, tá? E os dançarinos, eles tinham que dançar no meio dessa areia aí, então eles ficavam até sujos, né? Por quê? Porque fazia parte do espetáculo. Então ela queria que o quanto mais próximo o cenário pudesse ficar da realidade da história que ela estava contando. Isso também aconteceu num outro espetáculo que tem aqui embaixo, nessa cena, em que os artistas aqui, eles encenam com uma chuva que caía no palco durante a apresentação. Além, um enorme pedaço de rocha que ficava no centro do palco. Então, acontece, né? São com que esses musicais eles se aproximem o máximo da história que que a pessoa vai contar, que o diretor quer contar. Né? Então, nós temos esse exemplo aqui dessa coreógrafa em que tinha essa percepção de fazer com que o palco fosse bem caracterizado mesmo de acordo com a história. Essa questão da dança e do cinema, ela já é uma fórmula de sucesso, né? Porque ela já vem acontecendo já faz bastante tempo. Né? Então, assim como no teatro, a dança é uma expressão artística muito utilizada no cinema, pois ela usa movimento, som e outros recursos imagéticos na elaboração e na execução. Por isso, o cinema e a dança possuem longo histórico de diálogos. Ou seja, faz muito tempo que essa questão da dança e do cinema ela vem acontecendo. Né? Nós temos o exemplo lá que nós vimos da dança na chuva, que mistura aí ora cenas faladas e ora cenas dançadas e cantadas. No final do século XIX, a dança já era registrada por meio do cinematógrafo. O que é o cinematógrafo? É um aparelho que realizava várias fotografias em sequência que geravam a ilusão de movimento. O equipamento foi precursor da câmera que é usada atualmente. Né? Então, para se montar esses efeitos, então usava-se esse aparelho que ia tirando foto, né, numa sequência, e depois, quando ele era editado e transformado em filme, aparecia aquela cena e que causava assim, um efeito
na pessoa que estava assistindo, né? E nós temos embaixo aqui umas imagens de cenas que foram feitas pelo coreógrafo Busby Berkeley. Ele reuniu várias imagens e ele trabalhava muito com a questão da câmera aproximado, dando zoom, mas do jeito deles naquela época, né? Porque era década de 30, não era fácil, não. Mas ele fazia com que acontecessem os efeitos especiais, né? Nós vamos assistir também um pequeno vídeo falando sobre esse esquema que era usado para criar essas imagens fantásticas para o cinema, né? Então, continuando aqui, ó, essas cenas, né, o efeito que dava essas fotografias depois, quando eram montadas, elas faziam com que a pessoa que estava assistindo fosse levada a diversos sentimentos, a diversas emoções, né? E uma das coisas assim que era bem importante para eles lá era o uso da luz, tá? A iluminação era muito importante, né? O cenário figurino e a utilização da água. Nós vamos assistir esse vídeo e vocês vão ver que é uma produção feita dentro d'água. E quando a gente for assistir, eu quero que vocês observem bem a questão da iluminação e a questão do ângulo que ele foi fazendo para que pudesse formar os mosaicos lá, aquelas imagens que nós vamos assistir lá. Então, ao longo do tempo, aqui, ó, cantando e dançando ao longo do tempo, quer dizer, já há algum tempo, essa questão da dança nos filmes já é usado. Então, como exemplo aqui, a gente fala sobre Cantando na Chuva. Um outro exemplo também foi esse filme aqui, o Grease, Nos Tempos da Brilhantina. Esse filme aqui tratou os adolescentes, né, os jovens ali, da década de 50. Só que esse filme aqui ele foi gravado em 1978. Né? Então, só que ele se preocupou em mostrar o cenário, mostrar todo o lugar onde foi gravado o filme, a vestimenta, né, os figurinos dos artistas, tudo para que remetesse à década de 50. Né? Então, o estilo de roupa, o jeito que as coisas, as músicas que eram tocadas nesse ano, então foi retratada nesse filme. Então, o Cantando na Chuva também foi gravado em 1952, mas ele retrata uma história da década de 30. Tá? Então, esses filmes, eles recontam as histórias que aconteciam naquelas décadas. Né? E para isso é muito importante que o cenário, né, o lugar onde está sendo gravado, o figurino, tudo, ele esteja de acordo com esse tempo. Uma coisa curiosa é que muitos filmes, como por exemplo Os Embalos de Sábado à Noite e o Grease, os dois foram feitos pelo John Travolta, foram filmes que depois deixaram marcas. Ele influenciou tanto a geração que coisas como a roupa e o cabelo que eles usavam, a gente vê até hoje. Né? Então, jaqueta de couro. Quem que não vê por aí, às vezes, a jaqueta de couro? Ela ainda é usada, até por motoqueiros. Né? E o penteado do tupete. Né? Eu vejo muitos rapazes aí que vão cortar o cabelo aí, tem o tupete. Já teve uma época que foi mais na moda. Mas ainda hoje a gente consegue ver aquele cabelo perfeitinho hoje, né, com o advento das barbearias, né, então existe aqueles cortes bem comportado, passa o creme, passa gel, e isso tudo era feito lá em 1950, como conta o filme aqui. Né? Bom,
Além disso, nós temos também uma coisa sobre os filmes musicais, que é um gênero que está em constante crescimento. Nós temos dois exemplos aqui. Um é sobre Frozen. Qual que é a diferença, né, da animação para o filme? O filme a gente vai tratar de pessoas ao vivo, né, pessoas de verdade. Já a animação é desenho. Então, imagina que a tecnologia hoje, ela faz coisas maravilhosas. Então, quando a gente vai assistir um filme, igual, por exemplo, o filme da Frozen, né, a hora que ela constrói a escada de gelo, depois ela constrói o castelo, tudo de gelo, aquilo só é possível por conta de ser um desenho, por ser uma animação. Então, toda a tecnologia que a gente tem, ela propicia isso daí, né? Você consegue cenas assim, que vai além da imaginação, né? Além do real, mostrando os personagens, né? Um outro filme, uma outra animação, Viva, que deu uma festa, em que os personagens, né, eles dançam, e em especial tem o Hector, que é um esqueleto, né, e quando ele dança no corpo lá, o corpo se desfaz, aí a perna vai para um lado, o braço vai para o outro, enfim, tudo isso são truques que é possível só mesmo na animação, por conta de ser desenho, né? Por conta de ser computadorizado, aí tudo é muito possível. Certo, gente? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre essa questão da dança. Existe já o espetáculo de dança, mas quando você junta algumas linguagens, a obra de arte ela fica mais completa e às vezes ela dá o final dela, né, fica muito bom. E dançar no teatro e nos filmes é uma coisa comum, é uma coisa bacana de se ver, é uma coisa que faz com que o filme ou a, a animação, né, pode ser um desenho, pode ser um filme de verdade, possibilita mostrar através da música e da dança o sentimento que o artista quer expressar, e às vezes até com palavras ele não fica bom, né? Mas dançando e cantando dá uma outra emoção para quem está assistindo, ok? Então nós vamos assistir agora esses vídeos, tá? Para a gente poder ver o exemplo, um pouquinho do exemplo de cada coisa que nós falamos aqui. Um pouquinho aí para vocês, né, de como que esses espetáculos acontecem, tanto no teatro como no cinema, né, de uma forma antiga lá, quando a gente viu aquele em preto e branco, e os mais atuais que passam hoje em dia, né. Esse espetáculo do Rei Leão, por exemplo, ele está em cartaz desde 1997, lá na Broadway, lá em Nova York. Muito obrigada, gente, por vocês terem vindo na aula. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem, ok? Um abraço, tchau, tchau para vocês.